avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Por entre aclamações, o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Celebrando Pentecostes, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil, transmitido através do sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria estarmos reunidos aqui com você. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa, você também que nos acompanha pelo celular, pelo computador. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao programa Celebrando Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia, nesse domingo em que celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, a palavra de Deus nos lembra: por que estáis aí, ó homens da Galileia, olhando para aquele que se elevou? Ele há de vir de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Então a igreja vive nessa esperança, nessa feliz expectativa. O Senhor virá, o Senhor já vem e está no meio de nós. Aleluia! Hoje eu tenho a graça de receber aqui Yara Alves, coordenadora da RCC de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Yara. Obrigada, Vinícius. Que alegria poder estar com vocês em mais um dia para juntos clamarmos a presença do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Eu quero aqui dar um abraço fraterno a toda a família carismática de Minas Gerais, as 28 dioceses mineiras. Ô, que estado amado. Deus os abençoe. Quero também acolher Leandro Nunes. Leandro, muito obrigado por estar aqui conosco, nos ajudar a rezar nessa maratona de programas Celebrando Pentecostes. Seja bem-vindo. Amém, eu que agradeço, Vinícius. Sou Leandro Nunes, como o Vinícius reportou, da Arquidiocese de Campinas, nesse tempo co-presidente do Conselho Arquidiocesano da RCC Campinas. Amém. Qual é teu grupo de oração, Leandro? Grupo de oração Milícia da Imaculada, em Campinas, Comunidade São Bento. Amém. E o teu grupo de oração, Yara? O grupo de oração é o grupo de oração Cristo Rei, da cidade de Caratinga, Minas Gerais. E o meu grupo de oração, o grupo de oração Jesus Senhor, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Como eu disse há pouco, estamos hoje celebrando a ascensão do Senhor. O Senhor que volta para o Pai, mas ao mesmo tempo permanece no meio de nós. Que mistério maravilhoso! Só esse Deus de amor mesmo para não se apartar de nós. Então, como nós acabamos de cantar, adoremos, demos louvores a esse Deus que um dia virá. Eu convido você aí na sua casa e nós aqui no estúdio a levantarmos mesmo os nossos braços para adorar esse Deus que veio nos visitar, para louvar a esse Deus que veio fazer morada entre nós e que voltou para o Pai. Se ele não tivesse voltado para o Pai, não poderia ter enviado o Espírito Santo. Ele mesmo vai dizer: eu preciso voltar para o Pai, porque se eu não voltar, o Espírito não virá a vós. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esse mistério de amor. Tu vieste a esse mundo nos visitar, Senhor. Tu não se prevaleceste da tua condição divina, mas assumiste a natureza humana para ser um de nós, exceto no pecado. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus sempre presente nas nossas vidas, um Deus próximo, um Deus que se deixa encontrar, um Deus amigo, que está eternamente conosco. Bendito seja, Senhor, porque tu te elevaste ao céu em poder e glória, na tua majestade, porque tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Deus onipotente. Tudo podes, Senhor. Tu dominas sobre o céu
e sobre a terra. Bendito e louvado seja, Senhor, pelo teu poder. E nós te esperamos, Senhor, ansiosos, esperançosos, cheios de expectativa, porque o Senhor há de voltar entre as nuvens em glória e vai ressuscitar os mortos, Senhor, e vai nos levar para Jerusalém eterna. É isso que nós celebramos hoje na solenidade da ascensão do Senhor. Mas celebramos também, Senhor, além da tua subida aos céus, a tua presença perpétua entre nós. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está contigo todos os dias. Talvez você esteja passando por situações de sofrimento, enfermidade, uma situação que aparentemente não tem saída, mas a promessa de Deus continua válida, continua vigente. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Você que é mãe, que está chorando pelo seu filho, pela sua filha, você que é avó, que está chorando pelo seu neto, pela sua neta, enfim, são tantos os sofrimentos do tempo presente. Deus está contigo. Deus está conosco. Nenhum dos nossos suspiros é ignorado por Deus. Deus escuta a nossa oração. Deus escuta o nosso clamor. Bendito seja, Senhor, porque Tu recolhes as nossas lágrimas. Bendito seja, Senhor, porque Tu recolhes os nossos suspiros, as nossas orações, por mais simples que sejam, por mais imperfeitas que possam ser. Tu recolhes, Senhor. E a nossa oração produz matéria-prima para a Tua ação. Bendito e louvado seja, Senhor. Bendito seja porque, estando junto do Pai, Tu podes nos enviar o Espírito Santo. Por isso, Senhor, nessa hora nós pedimos, envia o Consolador sobre nós. Envia o Espírito Divino, aquele que atesta ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem para nos consolar, vem para nos reavivar, vem para nos levantar, vem para gerar expectativa e esperança em nós, Espírito Santo. Vem, ó doce Espírito, sobre nós. Nós clamamos a Tua presença nessas casas, nesses carros, nesses ambientes onde os nossos irmãos estão nos acompanhando nessa hora. Vem sobre todos nós, vem sobre a Tua igreja, vem sobre o mundo, vem sobre o cosmos, Senhor. Espírito, renova a face da terra, renova a terra dos nossos corações. Vem, Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim. Move-te, Espírito Santo, com liberdade. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Mais uma vez, move-te em mim, ó doce Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E o Senhor quer continuar se movendo em nós, pelo seu Espírito e pela sua palavra.
Santo Irineu de Leão vai dizer que as duas mãos de Deus são o Espírito e a palavra. E agora o Senhor vai nos falar pela sua palavra, através da nossa irmã Yara. Estenda sua mão aí da sua casa e vamos pedir que o Espírito Santo se mova através da Yara, pelo poder da palavra, para curar os nossos corações, para nos gerar ânimo, esperança, reavivamento. Vem, Espírito Santo, apodera-te da Yara e fala poderosamente através dela aos nossos corações. Sede bendito pela vida dela e por ela estar aqui conosco nesse dia da solenidade da ascensão do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém. Que alegria podermos celebrar essa solenidade do Senhor, aonde Ele então sobe aos céus, é elevado aos céus. E a ascensão do Senhor, amados, não significa uma ausência de Jesus neste mundo, mas sim que Ele continua presente e real de outras formas na nossa vida. E o tema que nós vamos pregar hoje é: não afasteis de Jerusalém. Porque antes do Senhor ser elevado, Ele então conduz os seus discípulos a terem essa ordem de não se afastar. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 4 e 5. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse-lhe ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Queridos, o Senhor, então, que antes da sua ascensão, deixa uma ordem e uma promessa. A ordem é que não nos afastemos de Jerusalém. Ali para os seus apóstolos, para os seus discípulos, o Senhor dá essa ordem porque eles poderiam querer fugir, poderiam querer correr diante das situações de medo, de perseguição daquele lugar. Mas o Senhor dá a ordem porque Jerusalém era o lugar estabelecido para a promessa. E então eles deveriam aguardar ali. E nós, cada um de nós, temos também uma Jerusalém, um lugar de promessa. Dentro da nossa igreja católica, dentro do nosso grupo de oração, dentro da pastoral, do movimento que você participa, ali é a sua Jerusalém. E ali é o lugar do cumprimento da promessa do Senhor. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos e por causa dos desafios que nós enfrentamos, às vezes das dificuldades em conviver em comunidade, nós queremos então afastar, sair de Jerusalém. E a ordem do Senhor foi bem clara para permanecer. E junto com a permanência, o Senhor conduz a entendermos que quem permanece precisa experimentar um processo, precisa aguardar. E quantos de nós não conseguimos aguardar o tempo do Senhor? Quantos de nós não conseguimos aguardar o cumprimento da promessa? Então o Senhor diz: permaneçam, não se afastem, para que eu e você também continuemos perseverantes aonde o Senhor nos chamou. Que você possa pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a graça de permanecer, de não me afastar do lugar da promessa. E junto com a ordem, então, o Senhor dá a promessa que virá sobre eles, então, o Espírito Santo. E como nós vamos ver, de fato, o Espírito Santo veio sobre eles. Foi necessário que o Pai subisse, para que o Espírito Santo, então, fazendo esse movimento de ser a força de Deus em nós, viesse sobre os apóstolos para que eles pudessem continuar a sua missão,
para que eles pudessem experimentar agora de uma forma nova, de uma forma diferente, aquilo que os olhos deles podiam contemplar com Jesus ali enquanto pessoas, agora está dentro deles, e eles conseguem então receber a força de Deus que há neles. Mas receberam porque esperaram. Receberam porque souberam aguardar. E não foi o batismo pregado, então, por João Batista, que era um batismo de arrependimento, mas um batismo que, de fato, transformou a vida daquele povo. Um batismo que, de fato, fez com que eles pudessem experimentar tamanha graça do Senhor. E é isso também que me espera, que te espera, no grupo de oração, na pastoral que você frequenta, no movimento que você frequenta, é a manifestação do poder de Deus, mas para isso eu e você precisamos permanecer. Para isso nós precisamos aguardar, para isso nós precisamos esperar, por mais difícil que seja o tempo da espera, ou por mais medo que o tempo de espera nos traz. Todo aquele que espera e aguarda no lugar que Deus prometeu, ele toca aquilo que Deus prometeu dar. Ele toca nas promessas e, nesse contexto, ele é batizado no Espírito Santo. Então, se o seu grupo de oração está passando por um momento difícil, você está pensando em se afastar, se você talvez está pensando em se afastar porque brigou com o padre da sua paróquia, porque você não está se entendendo com os irmãos, veja, amados, o Senhor te plantou neste lugar e é aí que Ele quer fazer você florescer e é aí que é o lugar da promessa. Não se afaste de Jerusalém. Às vezes nós pensamos, eu não preciso ir na igreja para estar em comunhão com Deus. De fato, o Senhor está conosco em todo o tempo, mas na igreja, no grupo de oração, é lugar de comunhão com Deus e com os irmãos. E ali é lugar de cumprimento da promessa. Todas as vezes que nós vamos aos nossos grupos de oração, que nós celebramos na Santa Missa, nós tocamos mais uma vez no lugar da promessa. Então, que nesse dia da ascensão, da solenidade da ascensão do nosso Senhor, nós possamos pedir a Ele a essa graça de permanecer, de continuarmos em Jerusalém, na espera da promessa, tocando cada vez mais esse Jesus que está presente, que está disponível a cada um de nós. Talvez hoje você possa pensar que o Senhor não está próximo porque você não tem sentido, porque você não tem sentido de forma física ali. Mas eu digo para você, o Senhor está conosco. Ele é real, Ele é vivo, ainda que não esteja fisicamente, mas enviou sobre nós o Espírito Santo para testemunhar e testificar que Ele é real, que Ele é vivo. Então, que nós possamos, neste dia, tocar nessa ascensão do Senhor como um tom de glória para a nossa vida e pedir a Ele a graça de permanecermos em qualquer situação. Cada um de nós tem uma história e de repente aqui estamos nós. Cada um por um caminho veio e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Cada um por um caminho veio e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, cai em ti, cai em todos nós. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, cai em ti, cai em todos nós.
Bendito seja Deus, Yara, pela pregação dessa palavra. E eu sinto que a palavra-chave dessa pregação é permanecer. Permanecer. Não se afastar de Jerusalém significa permanecer. Em João 15, versículo 4, o Senhor nos faz um pedido: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer significa criar raízes, fincar-se em determinado lugar. Tem a ver com perseverar. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas estão esmorecendo na fé, e talvez seja você, um de nós aqui, e o convite do Senhor para nós nesse dia é criarmos raízes nele, uma fé sólida, uma caminhada perseverante na igreja a tempo e a destempo. Yara pregava para nós ainda há pouco, talvez você tenha sofrido alguma desavença na igreja, na comunidade. A comunidade é lugar de festa, mas também é lugar de perdão, é lugar de reconciliação. Por isso, obrigado, Jesus, porque nessa noite tu nos convidas a permanecer, a criar raízes, primeiramente em ti, criar raízes na nossa comunidade, na comunidade que o Senhor nos deu, no nosso grupo de oração, criarmos raízes na nossa fé católica, porque só amamos aquilo que conhecemos. Obrigado, Senhor, por esse convite a sairmos da superficialidade e irmos a águas mais profundas, a abrirmos o nosso coração na Tua presença, deixando que Tu realizes obra nova em nós. Tu queres adentrar a nossa Jerusalém interior, Senhor, o mais íntimo do nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor, de coração aberto. Eis-nos aqui desejosos de criar raízes em Ti, Senhor. Bendito e louvado sejas. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Amém, Yara. Bendito sejas, Senhor. Talvez, e o Senhor me fala isso agora, crie raízes na tua família. Há pessoas que estão querendo se afastar da sua Jerusalém, que é a sua família, que é a sua casa, o seu lar. E o Senhor te convida nessa hora. Não se afaste da Jerusalém que eu te dei. Permaneça, crie raízes aí. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o restaurador dos vínculos comunitários. Tu és o restaurador dos corações, Senhor. Tu podes renovar matrimônios. Tu podes restaurar vínculos entre pais e filhos, Senhor. Bendito e louvado e glorificado seja, Senhor. E o Senhor insiste. Talvez você tenha se afastado da igreja porque você ouviu algo que julga não precisava ter ouvido. É verdade. Volta para casa. Volta para Jerusalém. Jesus te espera lá e Ele é o mais importante. Obrigado, Senhor, porque Tu estás reconduzindo os cativos. E quando Tu reconduzes os cativos, parece que nós estamos sonhando, Senhor. Diz o salmista, quando o Senhor reconduzia os cativos, parecia que estávamos sonhando. Quando nós estamos na Tua vontade, no lugar onde o Senhor nos deu, nós podemos sonhar de novo. Aleluia. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Irmãos, o programa Celebrando Pentecostes, essa maravilha, está chegando ao fim, nesse domingo de festa, nesse dia do Senhor, e nós temos notícias quentinhas para te dar. Você não pode ficar de fora. De 25 a 27 de julho, 3 encontros nacionais de ministérios acontecendo ao mesmo tempo. Ministério para crianças e adolescentes, ministério para as famílias e ministério de fé e política. 25 a 27 de julho. E uma notícia maravilhosa. Sabe onde vai ser? Sabe onde vão ser esses encontros? Na sede nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil, na cidade
de Canas. Você é nosso convidado, entre no hot site, faça já a sua inscrição. rccbrasil.org.br e você vai conseguir fazer a sua inscrição. Nós temos um curso maravilhoso no nosso IEAD, nosso Instituto de Educação à Distância, chamado Primeiros Passos para o Ministério de Pregação. Vinícius, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero anunciar intrepidamente. Então, faça esse curso. Esse curso não esgota a formação para pregadores, evidentemente, não é? Mas ele te ajuda. Ele é os primeiros passos para que você possa se tornar um pregador. Se você se interessar, acesse iadrccbrasil.com.br/curso pregação sem cedilha e sem o tio. Eu quero estender a mão para você em nome da obra de Deus. Torne-se um colaborador da RCC Brasil, ajude-nos a expandir a palavra do Senhor em todo o território brasileiro e além Brasil. E você pode optar pelo crédito recorrente, pelo Pix ou mesmo pelo débito automático. Tire todas as suas dúvidas através do WhatsApp 12 981 38 2000. Deus te abençoe, vida longa aos carismáticos. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.